vida física, corpórea, que ela vai acabar, não vai, gente? Daqui a 30, 50, 100 anos, no caso do Ari, que é jovenzinho, né? Sabemos, mas ela vai encerrar. Então, o nosso medo, a nossa angústia, a nossa desconfiança do que vem depois desse véu faz com que a gente encare esse assunto com medo, com ansiedade, com distância, não é? Já falamos do velório, você vai no velório, começa aquela tristeza, aquele grupinho ali sofrendo, e as pessoas vão chegando, algumas até chegam para dar uma olhada naquele corpo que está sendo velado, outras nem conseguem. Aí forma umas rodinhas distantes, começa a bater papo, e dali a pouco, gente, o assunto esquenta, as pessoas estão gargalhando. O que está acontecendo ali? É um desrespeito? Na verdade, elas não conseguem entrar em contato com o que está acontecendo ali. E cada um do seu jeito tenta fugir psiquicamente daquele acontecimento. Faz sentido isso? É o nosso olhar da vida. Jesus disse assim: olha, meu reino não é deste mundo. Bom, se não é desse mundo, é de que mundo, gente? Celeste. Do celeste. Do mundo espiritual. Não é? É dessa vida eterna que Jesus fala, dessa vida que não tem fim. Quando a gente olha dessa forma, para que servem as doenças? Por que a gente fica doente, gente? Diz o próprio Emmanuel, diz André Luiz, diz Joana de Ângeles, em vasta e extensa bibliografia, que quase todas as nossas patologias físicas, elas começam no desalinho da nossa mente. De cárie de dente, frieira no pé, unha encravada, câncer no fígado, tudo isso começa na nossa mente. A propósito da nossa ciência que busca cada vez mais, né? Eu recebi uma notícia essa semana de que o Sírio-Libanês criou um grupo específico para estudar o câncer, né? Eles mapearam o código genético. Então, o cientista, conforme a tecnologia vai se ampliando, ele vai mergulhando mais profundamente na matéria intrínseca, tentando descobrir ali, aonde está a origem da doença. E nós espíritas afirmamos categoricamente: louvável esforço, importante e necessário que a ciência faz, mas o paradigma da ciência é físico, é material. O paradigma proposto por Jesus é espiritual, energético, extrafísico. Portanto, existe uma mente que transcende e que produz o que acontece no campo material. Continuando aqui nossa conversa. Bom, nós precisamos, segundo a recomendação de Jesus, de aprender a transcender, para se aproximar dessa vida que ele propõe. O que é transcender? Sair dessa miudeza do plano físico, gente. Porque um dia a gente tem dinheiro, outro não. Um dia a gente tem saúde, outro não. Se nós ficarmos condicionando a nossa alegria, a nossa felicidade, pelo que nós temos, ou pelo que nós queremos deste mundo, qual é a única certeza que a gente tem? Nós vamos viver eternamente infelizes. Porque nesse sentido, a felicidade não é nesse mundo. Vinculou a alegria e a felicidade ao que é efêmero, ao que é passageiro, está buscando exatamente o contrário, a infelicidade. Só que o que se liga ao que é eterno, ao que é espiritual, tem poder suficiente de trazer para a gente a paz. A nossa poesia fala disso. Tem uma música, acho que do Legião Urbana, eu vou poupar vocês de reproduzir, né? Mas
ela diz mais ou menos assim: o homem, quando está em paz, não faz guerra, não quer guerra com ninguém. Eu não sei se é Legião Urbana, sei lá. Eu gosto da música, né? Quer dizer, o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Faz sentido? Bom, pois é, a construção do ser. Então, antes da gente chegar lá na família, no indivíduo, nos conflitos, vamos falar da gente. Quem somos nós? Nós somos um espírito que já tem uma longa história, certo? Isso é uma informação que o Espiritismo nos traz. Mas, além disso, faz diferença nascer no Brasil, na África, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Coreia, no Japão? Faz diferença? Faz para experiência. Vamos, gente, acorda, pelo amor de Deus. Não faz diferença? Faz. Gente, como não? Lógico que faz, para experiência. Imagina você, uma mulher, nasceu naquele país, tem que andar. Seu marido pode ter 30 mulheres. Tá fazendo diferença? Fala isso pra nós, a casa já começa a cair, né? Bom, tem gente que tem culturas do terrorismo, né? Aquele povo bélico ali do Oriente Médio, a criancinha já está com espingarda na mão, faz parte da cultura. Quer dizer, nós vivemos num ambiente maior, que tem um cenário, uma cultura. A gente começou falando do nosso país, da corrupção, quer dizer, o brasileiro é tolerante demais para esse jeitinho brasileiro. Se você estivesse na Itália, ou talvez nos Estados Unidos, não é assim, é diferente. Estou falando que não tem lá, mas a tolerância para essas coisas. Então, se eu nasci aqui na Itália, na China, na Coreia, é diferente o aspecto cultural. Opa, agora que a gente entra no vídeo, né? Bom, o que mais que faz diferença na construção de nós, gente? O que mais que faz diferença? É? Família, mas antes, do indivíduo. O sujeito nasce como grandão, cheio de ideias, filosofias. Não. Como é que nasce? Pequeno, Pelado, pequenininho, sem dente, sem fofo, cabelo. não é? Coisa mais linda é um bebezinho, não é, gente? Você olha pro bebezinho, tem que ele foi feito para ser irresistível, não é verdade? Você olha, meu Deus do céu, aperta a bochecha, ó, mãozinha, coisa linda. Vai você imaginar que está ali um espírito milenário, carrancudo, cheio. Não, você nem passa isso pela sua cabeça. Graças a Deus, não é verdade? Bom, mas aí ele começa, todo mundo nasce numa família. Sabe como é que é aquela coisa? Como é que começa uma família? À meia-noite, à meia-lua. Poupar você dos detalhes. Começou, mas sim, começa. Bom, já vem o primeiro enviado. E aí tem muitas histórias. Esse aqui escapou. Uma vez me disse a moça: pô, mas terceiro filho, escapou. Escapou da onde? Não tem escapatória nesse campo. Se veio, estava escrito. Não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento e o consentimento do pai. Está fazendo sentido isso? Tá. Bom, então falamos da cultura, né, do povo, mas existe uma questão do ser humano, o psiquismo, a psique, o jeito de lidar com o sentimento, com a afetividade, com as emoções. Cada um é de um jeito. E cada um é afetado de um jeito. Vou contar uma experiência para vocês. Eu faço parte de um grupo de anônimos. Já ouviram falar de anônimos? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, comedores compulsivos anônimos, neuróticos anônimos. Inclusive, esse grupo Neuróticos Anônimos é um que eu faço parte. Já ouviram falar de Neuróticos Anônimos? Neuróticos Anônimos, pois eu faço parte desse grupo. Mas isso não serve para vocês. Esse grupo não se encaixaria para vocês, que é o seguinte:
grupo é pra gente que se irrita com os outros, que fica com raiva, tem vontade de socar o outro de vez em quando. É só para esse tipo de gente. Gente que fica deprimida, gente que se estressa no trânsito, entendeu? Então, é só para esse tipo de gente. Então, eu faço parte desse grupo, certo? E o grupo de anônimo... Não vale só você ter o critério de fazer parte. Ficha de inscrição. Bom, e o grupo funciona de uma forma muito simples. Todos os grupos de anônimos são assim. Você vai lá, há um compromisso entre as pessoas de que o que é trazido ali morre ali. Ninguém vai sair comentando, falando, não é? Há um anonimato. As pessoas simplesmente falam do seu sentimento, da sua emoção, da sua questão. E os outros simplesmente ouvem. Vamos fazer uma pausa aqui. Qual a coisa que o ser humano mais gosta de fazer? Fala. Principalmente as mulheres, né? A gente fala a verdade. Que injustiça, né? Então, assim, a pessoa vem toda cheia de problema contando as coisas da vida dela pra gente. O que a gente já quer logo fazer? Meteu o bedelho. Dar uma lista de conselho para ela, não é? Para quem serve nossos conselhos? Gente, fala alguma coisa. Para quem serve o seu conselho? Para você, olhe lá. Para você mesmo. E olhe lá. Qual é a maior ajuda que a gente pode prestar para uma pessoa que está sofrendo? Ouvir. Uma ocasião eu fui numa casa espírita e eu fui fazer tratamento, porque eu também gosto muito de fazer tratamento, sabe? Sempre escrevendo, beleza. Bom, então, entrei lá na salinha. Sabe quando você está carregado? Você precisa pôr para fora? Fazer uma catarse ou regurgitar aquele monte de lixo, pelo menos? Lembra disso? Já passaram por isso? Você chega lá, o que você quer mais na sua vida fazer? Falar. Aí você pega uma pessoa tão amorosa, que ela começa a conversar com você. E você fala o seu nome e ela fala tudo que você possa imaginar no mundo espírita para você. E aí acabou o tempo. E aí você sai de lá mais exprimido ainda. Você está prestando atenção? Então, gente, ouvir. Os grupos de anônimos fazem isso. As pessoas podem ir lá, falar o que sente, a sua experiência, os seus sentimentos. Sabe o que os outros vão fazer? Dar opinião. Não. Ouvir. Cada um, ouvindo o que a pessoa está relatando, vai intimamente significar aquilo. Muitas vezes, pelo simples fato de eu ouvir a experiência do outro, eu começo a me ajudar. Falo, puxa, eu também sinto isso, eu também vejo isso, eu também já passei por isso, não é? Olha que coisa rica, é só assim. Que ninguém muda com conselho, gente. Ah, posso te dar um conselho? Ó, você me desculpa. A gente já vai assim, que já sabe. Se pede desculpa, já sabe. Mas se eu fosse você, eu fazia isso. Na situação Tá pedindo desculpa porque está errado. E não é eu, então não serve para nada. Você vai falar, certo ou não? Presta atenção. Parece uma bobagem, isso é uma coisa muito grande. Bom, então foi um companheiro nosso, nesse dia no grupo, e ele contou a história dele. As histórias são histórias assim, contadas do fundo da alma, que a pessoa às vezes chora, é uma coisa grande, né? E eu fiquei emocionado com a história dele. E foi assim, ele disse que ele nasceu numa família numerosa do Nordeste, pai alcoólico, família pobre. Então aquela